A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja todos bem-vindos. Eu me chamo Pastor Wesley, é uma satisfação imensa estar aqui ministrando mais uma vez a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas dessa vez é diferente. É a nossa primeira ministração aqui no canal do YouTube. E assim, querendo ou não, é uma mistura de emoções. Eu vou estar aqui mais próximo dos irmãos, trazendo as ministrações semanais para vocês, mas diariamente eu trago uma oração matinal para a gente começar o nosso dia já com Cristo. Então, se você ainda não me segue, eu peço que você me siga a partir de agora, Pastor Wesley Snipes Oficial, né? E você participe, você ouça as nossas orações diariamente, todos os dias, às 6h45, eu coloco uma oração diária para começar o nosso dia, tá joia? Como falei, é a nossa primeira ministração. Essa ministração vai ser uma ministração que já vai destravar o seu 2024. Acredite que hoje Deus tem uma palavra poderosa e eu vou trazer uma palavra profética na tua vida. Se assim você crê, já deixa nos comentários aí o teu amém, coloca o teu nome para eu saber da onde que você é, porque eu vou orar por cada pessoa que colocar o nome aqui nos comentários e coloca a tua cidade para eu saber da onde que é que você está vendo esse vídeo. A intenção das ministrações que vão ser faladas a partir de agora é justamente para estar impulsionando o reino de Deus para dentro do seu lar e estar trazendo mais conhecimento da palavra de Deus para você. E você ser mais íntimo de Cristo. Amém? Eu peço que os irmãos abram vossas Bíblias aí no livro de Mateus, a partir do capítulo 14, do verso 22, nós iremos ler. Amém? Então vamos lá. Mateus 14, a partir do versículo 23. A palavra nos diz o seguinte: assim mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá ele estava só. Quem Jesus mandou embora? Mandou o povo. Que povo? O povo ao qual estava com ele em um evento. Que evento é esse, pastor? O evento onde ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, ok? Então lá Jesus se encontrava com os discípulos, ok? E com o povo. Nessa conversa entre Jesus e os discípulos, Jesus dá uma ordem após alimentar a multidão. Jesus dá uma ordem aos discípulos para que eles adentrassem num barco e eles atravessassem o mar para o outro lado, porque o intuito deles agora era sair da cidade onde eles se encontravam e fosse para Genezaré, ok? Eu quero que vocês entendam o contexto da história. Eu vou explicar bem explicado para os irmãos entenderem, amém? Então, após os discípulos acatarem o que Jesus Cristo falou para eles, Jesus Cristo dispersa o povo e ele sobe sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ali Jesus se encontrava sozinho no monte orando. Amém? O versículo 24. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento já era contrário. Então, presta atenção. Jesus já tinha dado a ordem para os discípulos atravessarem para o outro lado do mar. Porém, quando Jesus estava sozinho no monte orando, e o barco já estava longe, e os ventos eram muito fortes e estavam contrários. Então o barco estava indo para um lado e Jesus estava para o outro. Eu quero que os irmãos compreendam isso daqui. Amém? E na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre um mar. Na 4ª vigília da noite, 3 horas da manhã, Jesus desceu do monte e foi ter com eles, andando sobre o mar. Então o barco já estava longe e Jesus, andando sobre o mar, foi ter com eles. Versículo 26. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo: é um fantasma! Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, és tu? Manda-me ir então de encontro sobre as águas. Então, olha só,
Pedro não tinha visto Jesus, mas a intimidade fez com que Pedro reconhecesse a voz de Jesus. E ele fala: Senhor, mas se és tu, então me manda ir contigo e ao teu encontro sobre as águas. E então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então, quando nós temos a intimidade, nós reconhecemos a voz do Pai. Feche os teus olhos que nós iremos orar por essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui eu te apresento, Pai, essa palavra, Senhor. Meu Deus, é uma palavra poderosa, Pai, é uma palavra profética, Senhor. Deus, que essa palavra, Papai do céu, possa, Pai, ir de encontro com meu irmão, Pai, e possa fazer a diferença, Pai. Abra o entendimento para que eles possam entender, Pai, a tua ministração que agora vai ser liberada sobre a vida deles. Amém. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus deu a ordem para os discípulos atravessarem o mar no barco para Genezaré, entenda, e quando Jesus ele vai às 3 da manhã, como a própria palavra de Deus diz, na quarta vigília, ele vai ao encontro deles por sobre as águas, é porque ele já sabia que dentre os 12 ia ter um ousado que iria fazer o que fez, que foi Pedro. E Pedro vira para o mestre e fala: Senhor, se és tu, então me manda-te ir sobre as águas ao teu encontro. E Jesus imediatamente fala: então vem. É muito forte. Então Pedro, ele ouve a voz de Jesus Cristo. Pega isso daqui, ó. Ele ouve a voz de Jesus Cristo e ele é tão ousado que a palavra de Deus diz assim, ó. Ele anda sobre as águas ao encontro do mestre. E o versículo 30 diz: todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O 31, Jesus estendeu imediatamente as mãos, segurou e disse: homens de pequena fé, por que duvidastes? Versículo 32, assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Amém. A palavra de Deus diz que Pedro, quando que ele ouve a voz do mestre, ele tem a ousadia, eu estou colocando em minhas palavras, ele tem a ousadia de descer do barco e ir ao encontro de Jesus sobre as águas. Mas uma coisa que muito me chama a atenção, essa é uma palavra muito rápida, uma palavra profética que vai destravar a tua vida agora. A palavra é muito linda, por quê? Porque o próprio Jesus, ele dá uma ordem para Pedro ir de encontro com ele sobre as águas, e Pedro, sem pensar muito, ele simplesmente desce do barco e vai. Mas tinha 12 dentro do barco, poderia ser qualquer um, mas exatamente Pedro, ele desce e ele vai de encontro com Jesus. Mas a palavra de Deus diz que no meio do caminho, Pedro olha para os ventos, olha para as tempestades e ele começa a afundar. Aí eu quero entrar agora com a ministração para você. Agora é onde eu vou entrar com a ministração para você. Quantas das vezes nós estamos no meio de uma tempestade das nossas vidas e nós temos fé quando está tudo bem, mas quando algo começa a dar errado, quando os ventos sopram o contrário, nós começamos a olhar para tempestades e esquecemos de Deus e nós começamos a afundar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Pega esse código aqui. Existiam 12 dentro do barco, aonde um desceu. Esse um, quando ele começa a afundar, que ele olha para as tempestades, quantos dos 11 que estenderam a mão para ajudar Pedro? Nenhum. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus estendeu a mão para ajudar. Ei, pega essa daqui, ó. Pega essa. Cara, só para quem está prestando atenção nessa palavra vai entender isso daqui. Muitas das vezes você vai começar a afundar no lugar onde você está. Você começa a dar um passo para o empreendedorismo, você começa a dar um passo na fé, você começa a dar um passo para um relacionamento e muitas das vezes começa algo dar errado e você tem amigos ao seu redor que pode te aconselhar ou estender a mão para te ajudar em qualquer um desses exemplos que eu acabei de dar, mas nenhum talvez vai estender a mão para você. A maioria das vezes é o que acontece em nossas vidas, mas só um esteve pronto, preparado, com as mãos já estendidas
para ajudar. Quem era? Jesus. Pega esse código, por favor. Pega esse código. Então, nenhum dos 11 que estava dentro do barco, que se dizia ser amigo de Pedro, estendeu a mão para ajudá-lo. Mas o próprio Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. A religião, ela sempre vai te ensinar a apontar o dedo. Os homens, os teus amigos, as pessoas que estão ao teu redor, quando verem você afundar, ou quando tiver algo dando errado, vão apontar o dedo para você, vão dizer: ah, ele tá assim porque merece, ah, ele tá assim porque pecou, ah, ele tá assim porque fez errado. Mas a palavra de Deus ela nos ensina, eu anotei aqui, mas o reino, ele te ensina a estender a mão, meu irmão. O homem, ele está sempre preparado para apontar, mas ele esquece que ele aponta e 3 volta para ele. A religião sempre vai te apontar, mas o reino sempre vai ensinar você a estender a mão. Pega esse código, meu irmão. E Pedro começou a afundar. Bacana? Olha que fantástica essa palavra. Pedro começou a afundar e os amigos estavam olhando ele afundar. Mas por que Pedro começou a afundar? Porque Pedro tirou o olho do alvo, que era Cristo, e começou a olhar para as tempestades. E foi aí aonde Pedro começou a afundar, porque ele olhou para as coisas que estavam acontecendo ao redor, mas esqueceu que quem estava na frente era aquele que manda na tempestade, aquele que acalma a tempestade, aquele que acalma as águas. Ele esqueceu que era ele, o Todo-Poderoso, que estava ali na frente. Mas tudo bem, mas mesmo ele estando ali na frente, Pedro olhando para as adversidades, Jesus estava com as mãos estendidas. Eu quero que você pegue agora essa outra chave, porque é uma chave muito poderosa, que eu sempre anoto aqui. As pessoas estavam olhando, os discípulos estavam olhando para Pedro. As pessoas vão te olhar, muitas das vezes fracassar, porque eles querem ver o teu fracasso e não o teu sucesso. Eles de repente querem ver você até bem, mas nunca melhores do que eles. Eles querem ver você até feliz, mas nunca mais felizes do que ele. Mas o que Deus reservou para você nessa noite, nessa manhã ou nessa tarde, eu não sei o horário que você está vendo essa palavra, é que ele separou a prosperidade, a felicidade. Ele está dizendo que está no barco contigo. Ele está dizendo que está com as mãos estendidas para você só pegar nas mãos dele. É isso que Jesus está falando para você, meu irmão, nessa palavra. É isso que Jesus está dizendo para você nessa ministração. E essa chave, ela é tão poderosa que ele era rodeado de amigos, mas nenhum estendeu a mão para ajudá-lo. O segundo código que eu vou deixar para os meus amados irmãos aqui é que ele afundou. Ele afundou sim. Ele afundou na ida, mas ele teve ousadia para começar. Meu irmão, o que é que você muitas das vezes começou e fracassou e agora você não quer mais fazer? Deus está mandando te dizer, meu irmão, nessa palavra: não desista. Muitas das vezes, essa ministração aqui que você acabou de ver num canal novo, de um pastor que você nunca viu na sua vida, está trazendo uma palavra para você, ministrando uma palavra para você, que você precisava ouvir isso, que você muitas das vezes já buscou em vários lugares, mas não conseguiu. É que muitas das vezes, meu amado, você estava procurando uma resposta e você não tem respostas, mas hoje Deus me mandou aqui, meu irmão, para te entregar esta palavra, que você já pensou em desistir várias vezes, mas quando você se dá conta, você já está fazendo de novo. Você sabe por quê? É porque Deus te renova todas as manhãs. É porque Ele ainda está contigo. É porque o sonho ainda não morreu. O sonho ainda não acabou. É porque Ele está preparando, Ele está te mostrando quem são as pessoas que estão ao teu redor. Quem são as pessoas que Ele quer que você enxergue. Quem são as pessoas que irão te ajudar. E quais são as pessoas que você vai voltar para buscar quando Ele der a ordem, meu irmão. Quando você prosperar, quando você vencer na vida. Quais são as pessoas que você vai voltar, meu irmão, para estender as mãos para aquelas pessoas. Nunca se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça de onde Deus está te tirando. Pedro, ele afundou na ida, meus irmãos, mas quem estendeu a mão foi Jesus. Agora entenda, pega esse código em nome de Jesus. Jesus levantou Pedro. Presta atenção, na ida Pedro afundou, mas aonde foi que Jesus levantou ele? No lugar onde ele afundou. Oh, aleluia! É uma palavra muito forte. Jesus levantou Pedro no mesmo lugar que ele afundou.
Não foi do lado do outro, não, foi no mesmo lugar. Ei, aonde que é, meu irmão, que tá dando errado? Tenha paciência, tenha fé. Deus está estendendo a mão e está te levantando no mesmo lugar que você afundou, meu irmão. Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, meu irmão. Esse código é muito forte. No mesmo lugar que Pedro afundou, foi no mesmo lugar que Deus o levantou. Agora pega essa chave aqui para a gente encerrar essa ministração maravilhosa, meu irmão. Pedro, ele afundou na ida. Aleluia, glória a Deus. Pedro, ele afundou na ida, meu irmão, mas na volta ele veio segurando na mão de Jesus e ele não afundou, meu irmão, porque quem garantiu a vitória de Pedro foi ele. E os 11 que estavam dentro do barco assistindo tudo aquilo, viu de camarote. Pega essa palavra, meu irmão, porque Deus, ele está te levantando no mesmo lugar, e não se preocupa, porque a volta você está vindo segurando na mão de Deus. Que Deus possa te abençoar e que eu espero que essa mensagem faça toda a diferença na tua vida, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, de curtir, deixar o teu amém. Deus te abençoe.